E aí, galera, vamos falar de roda, tá? Mas eu vou falar uma coisa diferente para vocês, tá? Tá caro roda, é um investimento alto. E de uns anos para cá, de uma década para cá, eu comecei a fazer um pouco diferente com as minhas rodas. Eu comecei a pensar no uso delas de um jeito um pouco diferente. Vamos lá, a minha realidade, tá? Eu dou muita aula em ginásio, tá? Eu dou muita aula num piso super liso, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Eu ando muito na rua, eu ando muito no asfalto, freada, arrancada, coisa assim, isso é o que mais gasta roda no meu uso. Mas eu também gosto de correr na orla, eu gosto de pegar velocidade, eu gosto de deslizar. É claro que tu não tem um setup certo só para isso, mas se tu começar a pensar no teu gasto de rodas a longo prazo, não pensar assim no jogo de rodas que tu vai ficar usando no próximo semestre, o próximo ano, mas se tu começar a pensar em vários usos das tuas rodas, né, em específico. Tá? Eu comecei a pensar nisso há um tempo atrás e o resultado foi bem interessante. Por exemplo, eu tenho um jogo de rodas que eu uso só no ginásio. Eu até tive um jogo super macio lá, umas rodas específicas para piso, e o resultado foi que eu usei essas rodas por 4 ou 5 anos, e aí eu troquei de patins, aquelas rodas não iam servir mais no meu patins novo, né, porque era um setup diferente, e eu acabei vendendo elas por um preço quase de novas, porque elas estavam novas, porque eu só usava elas no ginásio, e o resultado é que toda vez que eu andava no ginásio eu tinha rodas em excelente estado. Outra situação, por exemplo, a gente tem a pista nova agora de skate aqui em Porto Alegre, e o piso é extremamente liso, é um piso muito bom para usar com rodas boas. Então eu tenho essas rodas aqui, que eu só usei elas muito poucos elas na rua, usei elas muito pouco no asfalto. Eu usei elas mais em piso liso ou em skate parks. O resultado, essas rodas têm 6 anos de uso. Assim como a minha base de street, que eu também só uso em skate park. São rodas boas, são rodas da Undercover e tem mais de 4 anos de uso. Mesma coisa com as minhas de 125. Elas estão com 2 anos de uso, virei elas 2 ou 3 vezes, mas eu só uso elas quando eu quero correr. Quando eu quero fazer velocidade, quando eu vou fazer alguma coisa mais contra o tempo. E aí eu uso essas aqui. Às vezes até uso na rua, mas é muito raro, é só quando a banda realmente vai permitir que eu use elas direito. E eu tenho minhas rodas de uso mais normal, que eu uso para andar na rua, que hoje essa base é 4 de 90. Pretendo trocá-las por uma 3 de 110, acho que no começo do ano que vem eu devo fazer isso. Mas as minhas rodas de rua são essas aqui que apanham mais. Qual é a vantagem de eu ter todo esse monte de roda? As rodas mais específicas que eu tenho acabam sendo só para alguma coisa, elas acabam durando mais. E eu ia gastar dinheiro igual nessas rodas. Então, às vezes, vale o investimento de tu ter... Pô, tu tem uma questão que nem aqui em Porto Alegre, a gente tem o skate park, a gente tem assim... Tu tem as tuas rodas do skate park. Diferente das tuas rodas que tu usa na rua. Diferente das rodas que tu pode usar no ginásio. Quando tu começa a pensar em médio e longo prazo, tu vai acabar vendo, porque assim, as minhas rodas de rua não são usadas no skate park. Então eu não gasto elas no skate park. Eu gasto só as do skate park, que acabam durando mais. Então, dá pra pensar, assim, se tu já é um patinador que anda 4, 5 vezes por semana, anda muito na rua, anda muito em situações diferentes, tu deve começar a notar que tem algumas situações que uma roda vai ser melhor que a outra, e se tu já tem esse gasto dentro da tua vida, investe num jogo de roda e rolamento específico para alguma determinada área, tu vai ter uma roda boa que vai durar muito para aquilo, sabe? Então vale a pena, né? Tu ter uma roda bem macia só para usar em piso liso, uma roda mais dura para te usar no asfalto, né? Tu vai ver que na ponta do lápis, a médio prazo, tu vai gastar menos em roda e tu vai ter sempre uma experiência legal, porque tu vai sempre ter a roda certa para determinada situação.